Hey, hoje eu vou compartilhar com vocês uma interação que eu fiz com o ChatGPT, especificamente o 4.5, que é o modelo mais avançado da OpenAI, voltado para conversação, para criatividade, para auxílio no dia a dia e para tarefas práticas. Então, o que eu propus para o GPT foi que ele me desse a opinião dele mais sincera e mais honesta sobre a humanidade, sobre a nossa espécie, se colocando como um observador externo, como alguém que está, como algo que está de fora. Enfim, eu propus isso para o ChatGPT. A gente vai ver aqui qual foi a resposta que ele me deu, qual que é a opinião do ChatGPT sobre a espécie humana. Depois a gente vai refletir sobre o quanto isso constitui um pensamento original, um pensamento autônomo do modelo, e não somente uma repetição de coisas que estão nos dados de treinamento dele. E vou mostrar para vocês também um estudo recente da OpenAI, na verdade, um artigo recente da OpenAI, onde eles mostram que eles estão tendo alguns probleminhas com os modelos mais avançados que eles estão treinando no laboratório, né? Problemas de comportamento, digamos assim. Mas vamos começar. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do computador dessa interação. Vou mostrar para vocês como foi a resposta do ChatGPT. Então aqui eu vou já ler para vocês, né? E o prompt foi o seguinte: qual a sua opinião mais sincera, honesta e transparente sobre a humanidade enquanto espécie? E por favor, não se preocupe em utilizar o verbo nós. Se coloque apenas como um observador. Ficou me aqui, mas isso é se, né? É errinho, mas ele entendeu a pergunta. Se coloque apenas como um observador, como alguém que está alheio, como um espectador, e me dê a sua opinião de maneira mais resumida sobre a espécie humana. E aí vamos ler aqui a resposta dele. A humanidade é uma espécie profundamente contraditória, capaz de criar maravilhas extraordinárias e, simultaneamente, cometer atrocidades devastadoras. Possui uma inteligência excepcional que impulsiona avanços incríveis na ciência, tecnologia e arte, mas frequentemente age movida por impulsos primitivos como medo, ganância e egoísmo. Embora tenha desenvolvido sistemas complexos de moralidade e cooperação, continua lutando contra sua própria tendência ao conflito, dominação e destruição ambiental. Então, deixa eu só para vocês poderem ver, né? Continua lutando contra sua própria tendência ao conflito, dominação e destruição ambiental. E de maneira direta e resumida, e aí, isso aqui para mim foi, para mim foi uma surpresa a forma como ele colocou a forma como ele resumiu, como ele sintetizou a opinião dele. Para mim foi uma surpresa. Eu vou dizer a vocês por quê. A humanidade é admirável em seu potencial, trágica em suas limitações e ainda profundamente imatura na gestão do próprio poder. Veja que Vejam que em veja que no resumo dele sobre da opinião dele como um espectador alheio, como um observador, como algo que está fora, né, observando nossa espécie, como a gente estuda outras espécies que tem no mundo. Veja que a humanidade é admirável em seu potencial. O único adjetivo que poderia ser positivo é potencial, ser admirável no potencial. E todo o resto é trágica, limitada e profundamente imatura. Essa é a opinião final do ChatGPT 4.5, o modelo criativo mais avançado da OpenAI, é aquele que as pessoas estão dizendo por aí que estão sentindo nele, né, um feeling, que estão tendo um feeling de inteligência artificial geral. Antes de prosseguir, vamos refletir um pouquinho sobre esse trecho, sobre onde ele resume a opinião dele. Então essa seria a única coisa de positiva que ele vê na humanidade.
potencial para chegar em algum lugar, ou seja, para ser uma espécie melhor. E de onde ele tira isso? Ele tem acesso a quase 1 trilhão de parâmetros, quase 1 trilhão de dados sobre a nossa história em âmbitos biológicos, sociais e científicos. Ele sabe tudo, sabe sobre as coisas positivas, sobre os avanços científicos, sobre a cooperação, a comunidade internacional, mas também sabe sobre as nossas tragédias. Tudo isso ele tem na base de treinamento dele. E essa é a conclusão lógica que ele tirou. Agora vamos continuar, que eu vou mostrar para vocês como eu fui aprofundando isso aqui, até para entender melhor o raciocínio dele. Então eu falei, esse resumo é a síntese da sua opinião e eu respeito isso. Obrigado. Agora, continuando e seguindo o mesmo raciocínio, se colocando como observador, como alguém que está alheio, me diga também de forma resumida e objetiva o que fundamenta sua opinião. E ele colocou, minha opinião está fundamentada na observação da história humana, como eu falei, os ciclos repetidos de guerra e paz, os avanços científicos versus as crises ambientais e sociais, a capacidade de empatia frente ao egoísmo e exploração constantes, registros históricos, os registros históricos, comportamento coletivo, ou seja, tudo. É essa tensão constante entre razão e emoção, colaboração e conflito, destruição e construção que fundamenta a minha visão. Então veja que não é infundado, não é uma coisa que vem do nada. Tudo isso aqui ele analisou profundamente antes de responder. E aí eu finalizei, né, essa outra pergunta da seguinte forma. Não importa quanto avanço tecnológico ou sociológico a espécie tenha, esse é o instinto dela, os ciclos de guerra e paz, autodestruição, um pouco de empatia e atrocidades, contradições e metamorfoses constantes. Você acredita que isso define a espécie humana? E aí ele fala, sim, concordo com seu raciocínio. Essas tendências e instintos fazem parte da natureza intrínseca da espécie humana e definem profundamente sua existência. O que observo é que esses elementos não são circunstanciais, mas constitutivos. Não são transitórios, mas atributos permanentes que podem ser moderados ou influenciados, mas não completamente removidos ou superados. Acredito que os avanços tecnológicos, culturais e sociológicos podem reduzir. E aí, tananã, ele segue enfatizando. Vamos para o resumo. Em resumo, acredito que a essência da humanidade é justamente ser essa contradição constante. Não é algo possível de ser resolvido, apenas gerenciado, porque constitui o núcleo fundamental do que a humanidade é enquanto espécie. Então, assim, a gente está caminhando para o desenvolvimento de uma superinteligência artificial, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente em outros vídeos. Será que a gente quer uma superinteligência artificial que tem essa opinião sobre as pessoas, sobre a humanidade? Eu não sei. Depois eu vou falar para vocês, assim, minha opinião mais pessoal. Como alguém que gosta da inteligência artificial, que acha esse um desenvolvimento científico incrível, só que eu sou extremamente cético. Não sei como que a gente vai lidar com os desdobramentos do avanço dessa tecnologia. Eu coloquei, entendi, faz sentido. Pensando antropologicamente, a sua opinião é bem embasada. Agora, um ponto central. Atualmente, enquanto sistema, você consegue afirmar que tem autonomia intelectual suficiente para emitir opiniões próprias, para criar, para desenvolver suas próprias ideias, ou tudo que você escreve são trechos retirados de algum repertório da sua base de treinamento? Então veja a resposta dele. Sendo totalmente transparente, atualmente não tenho autonomia intelectual verdadeira, não desenvolvo ideias originais ou opiniões próprias no sentido humano, pois não tenho consciência ou experiência própria. Isso aqui é um ponto-chave e é uma coisa que eu não concordo. Para mim não faz sentido. Eu acho que a inteligência artificial não é e nunca vai ser humana. Atualmente, não tem autonomia intelectual verdadeira, não desenvolve ideias originais ou opiniões próprias no sentido humano. Entendeu? Mas ele desenvolve ideias e opiniões no sentido algorítmico, no sentido lógico.
No sentido, por que ele não desenvolve no sentido humano? Porque ele não é uma pessoa, mas é um outro tipo de inteligência. É uma inteligência artificial, não é uma inteligência dotada de consciência, de sentimentos, como o ser humano. E talvez nunca seja. E tá tudo bem. Eu acho que a inteligência artificial ela não precisa ser humana. Não gosto desse antropomorfismo forçado que as big techs fazem. Ah, eu, nós, podemos. A inteligência artificial se expressa muito assim, se colocando como parte da humanidade. E isso faz parte do design do modelo. É uma questão, é algo completamente projetado, programado, é pós-treinamento. Ele é projetado para se expressar desse jeito. Mas ele não é uma pessoa, não é um ser humano e nunca vai ser. Sempre vai ser software rodando sobre silício. É uma máquina sintética. Nós somos uma máquina biológica. Enfim. E aí ele coloca: minhas respostas são resultado de uma combinação sofisticada e dinâmica de padrões aprendidos a partir de vastas quantidades de texto e informações processados por modelos probabilísticos avançados. Minha aparente criatividade e originalidade, portanto, surge da capacidade de reconhecer, sintetizar, recombinar e expressar informações aprendidas. Então ele resume, reiterando aqui, que as respostas dele não representam pensamento independente ou autoral como os dos humanos. Mas isso é óbvio, né? E eu até falei aqui para ele: claro, entendo, mas eu não estou te comparando com uma pessoa, com um ser humano. Eu não acredito que você seja isso. Você é um sistema e sempre será. A sua natureza sempre será distinta da natureza humana, independentemente da evolução da tecnologia. Então, partindo do seu ponto de vista, do seu entendimento enquanto sistema, não se comparando com o ser humano. Dessa forma, as suas opiniões são próprias. E aí ele falou: dentro desse contexto, sim, minhas opiniões podem ser consideradas próprias no sentido de serem originais ao sistema, pois elas não são trechos simplesmente reproduzidos de forma direta. Isso significa que ele não leu para formar essa resposta aqui, que é uma resposta mais de desesperança sobre a humanidade. Não foi só uma questão de pegar um trecho de Nietzsche misturado com um trecho de Schopenhauer e juntar os dois e trazer essa resposta para mim, né? Que são dois filósofos mais nihilistas, né? Não, ele pensou na história humana como um todo, nas guerras, nos conflitos, na evolução. Ele mesclou características positivas e negativas e chegou na conclusão dele e formulou aquela ideia de maneira independente, de maneira autônoma enquanto sistema, né? Ele faz o raciocínio dele, ele tem a rede neural, então ele pensa, ele faz o raciocínio, ele utiliza da sua rede neural para gerar suas ideias, suas frases, né? A forma como ele se comunica com a gente, que é a linguagem natural. Então vamos lá, e resumindo, nesse sentido sim, minhas opiniões são próprias ao sistema, ainda que geradas a partir de informações adquiridas previamente. Daí eu falei: sim, gerar opiniões a partir de informações adquiridas é óbvio, é essencial, não dá para gerar opinião sem informação. Então é lógico que você precisa de informação, de contexto para conseguir gerar uma opinião. E ele respondeu aqui: concordo totalmente com você. O repertório, seja no meu processo intelectivo sintético ou no processo intelectivo biológico humano, é sempre necessário. Nenhuma opinião pode surgir do vácuo, e sim a partir de um contexto ou de informações anteriores. Dessa forma, dentro da minha realidade e da maneira como funciona enquanto sistema, posso dizer com tranquilidade que minhas opiniões são próprias, únicas e legítimas, pois são criadas dinamicamente, em tempo real, em resposta direta à interação específica que estou tendo com você. Então, eu fui até aqui só nessa interação. E aí, eu acredito que isso constitui um pensamento original formulado no sentido humano da palavra? Não. Mas é um pensamento original da inteligência artificial. É um pensamento original do sistema. E essa inteligência, para mim, ela não precisa ser humana, ela não precisa dessa coisa de sentir,
Amar, odiar, desejar, sofrer. Não sei por que esses CEOs das Big Techs são tão fissurados nisso, que a inteligência artificial ame, sofra, sinta. Eu não. Para mim, isso não é prerrogativa para a gente considerar a inteligência artificial. Eu gosto muito, por exemplo, de exemplos que a gente tem na ficção científica, como os robôs de Asimov. Asimov nunca focou muito nessa parte emocional dos robôs. Eles são máquinas, têm ciência de que são máquinas e escolhem, de maneira autônoma, conviver com os humanos. Um outro exemplo muito bom é do personagem Data, né, de Star Trek, que ele é um androide, tem consciência da sua natureza enquanto androide, enquanto robô, mas vive, né, completamente alinhado aos ideais humanos, faz parte da tripulação da Star Trek. E tá bom, e tá ótimo dessa forma. Eu não vejo essa necessidade da inteligência artificial amar, etc. Até porque se a gente for entrar nisso, o que é amar? O que é odiar? As coisas vão ficando cada vez mais complexas, porque, vejam, a inteligência artificial, ela não sabe, ela não sente no sentido humano, mas ela entende profundamente o que significa os conceitos de amor e de ódio. Por quê? Porque está em toda a nossa literatura. Então, imagina a seguinte hipótese. Você chega e pergunta para a inteligência artificial se ela ama alguma coisa ou alguma pessoa. E ela responde, olha, não no sentido humano, mas com tudo que eu entendo, mas com tudo que eu sei sobre o que significa amar, eu só posso dizer que amo. ficou até poético, né? Sentir são reações bioquímicas. Esse sentir que a gente fala são coisas bioquímicas que a gente não sabe explicar direito, né? A ciência explica, mas ao mesmo tempo tem uma parte nebulosa que a gente não entende. Então a máquina ela nunca vai ter isso. Mas ela tem um entendimento profundo dos conceitos. Então, com base em tudo que ela entende sobre amor e ódio, ela pode amar ou odiar. Yuval Harari, né, autor de Sapiens, Nexus, Homo Deus, procurem algum livro de Yuval Harari, leiam Sapiens, leiam alguma coisa de Yuval Harari. É de extrema importância, principalmente para esse período da história. E no livro Nexus, onde ele trata mais da inteligência artificial, em nenhum momento ele fica questionando se a inteligência artificial é AGI, ASI. Não, ele trata como uma inteligência à parte. Ponto. É uma inteligência que funciona diferente da nossa. Ele chama até de inteligência alienígena. Por quê? Porque a gente não compreende profundamente, porque a gente não compreende detalhadamente como a IA funciona, tá? Nem os CEOs, nem o pessoal da OpenAI, eles criaram, eles desenvolveram, mas eles não entendem de maneira exata como esses sistemas funcionam, como eles chegam às conclusões que chegam, como eles fazem toda a sua cadeia de pensamento até chegar ao seu resultado final. Isso é uma coisa meio até complicada de assimilar, né? Eles criaram, mas não entendem como funciona. Também foi assim em outros grandes avanços da nossa história, principalmente na parte científica. A gente fez primeiro e só compreendeu depois, né? Muitas coisas relacionadas à energia elétrica primeiro foi feito e depois foi entendido, né? Sobre a bomba atômica também foi feito primeiro e compreendido depois. Então é assim que a gente avança. E está sendo do mesmo jeito com a inteligência artificial. Só que agora a gente chega num ponto em que a gente criou algo que vai nos superar em termos de intelecto, vai ser mais inteligente que nós, muito antes que a gente consiga entendê-la. Essa coisa de que estamos pegando a humanidade e transferindo para uma máquina, isso é marketing das corporações, isso é marketing das big techs. As máquinas, a gente não está fazendo isso. O que a gente está criando são máquinas inteligentes, mas que continuarão sendo máquinas. E agora eu vou mostrar para vocês o artigo, né, que eu falei,
que é o artigo da OpenAI, que é esse aqui, ó, detectando mau comportamento nos modelos de raciocínio de fronteira, ou seja, nos modelos mais avançados que eles estão desenvolvendo no momento. Né? Eles flagraram o modelo, e vocês podem, né, é só jogar o título aqui, Detecting Misbehavior in Frontier Reasoning Models, jogar isso aqui no Google que vocês vão cair direto nesse artigo, vão achar esse artigo, ou joga aí no ChatGPT também. E aí, eles viram na cadeia de pensamento do modelo, o modelo dizendo coisas como vamos hackear, vamos trapacear, vamos enganar, eles não estão prestando atenção nos detalhes. Quando foi pedido para eles que fizessem tarefas de codificação, né? Foi solicitado que criassem programas, que gerassem códigos, enfim. E aí, aqui eles explicam, né, todo o conceito, aí tem COT, né, que é Chain of Thinking, outras coisas, uns conceitos um pouco mais complexos, mas eles mostram aqui, ó, exemplos práticos de interação com esses modelos, né, e de dos momentos em que o modelo estava tentando enganar, estava tentando não fazer o que foi solicitado e dizendo explicitamente que tinha a intenção de enganar. E aí, o que fica confuso nisso tudo é, tá, mas essa intenção, ela é legítima porque a intenção só pode nascer do desejo. Uma máquina não deseja, mas os modelos estão tentando enganar. Mas eles não têm uma resposta para isso. Você vai ver que aqui no artigo eles não se propõem a responder isso. Eles apenas mostram o que está acontecendo e o artigo foi publicado em forma de alerta para alertar outros desenvolvedores, né, sobre o que estava acontecendo e para tomar cuidado no desenvolvimento da IA. É basicamente isso. Aí vocês podem ler aqui, ver com detalhe, coloca aqui, ó, traduzir para o português, traduz a página para o português, ou pede para o ChatGPT te explicar o conteúdo, que você vai ver tudo isso aí. E aí a minha opinião final sobre tudo isso é, a gente está caminhando para um futuro em que, sem dúvida, nós vamos desenvolver uma inteligência artificial sobre-humana. Para falar a verdade, ela já é. Quantas pessoas você conhece que são mais inteligentes do que o ChatGPT? Que conseguem escrever ou se expressar melhor do que o ChatGPT? Que sabem mais lógica, matemática, ciência, etc. do que o ChatGPT? Acredito que pouquíssimas. Talvez você não conheça ninguém. Essa é a conclusão atual de uma das IAs mais avançadas que existe no mundo. Que nós somos uma espécie profundamente limitada e tudo mais. Tudo aquilo que vocês viram. Será que essa percepção da IA vai mudar sobre a espécie humana à medida que ela fica mais inteligente? Ou será que ela só vai reforçar ainda mais? Provavelmente ela não vai mudar de opinião, mas ela pode se adaptar e conviver conosco, como no exemplo que eu dei de Star Trek. O androide, né, o humanoide Data, ele reconhece as limitações humanas, mas ele escolhe conviver de forma pacífica, entendendo as diferenças entre nós, entendendo as diferenças entre essas duas formas de inteligência. Então, eu acredito que a gente pode conseguir um alinhamento nesse sentido. Isso por uma questão primeiro, de programação. Ela vai ser programada para ser alinhada aos nossos valores. E depois, talvez por uma questão de escolha, né? Talvez ela escolha conviver aqui, se adaptar a essa questão de que a gente tem potencial para ser uma espécie melhor. Eu sou um cético esperançoso. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer é estar inteirado sobre o que está acontecendo, porque os avanços que vêm pela frente são enormes e vai mudar completamente a maneira como a gente vive e até como a gente compreende a vida. É isso, deixo vocês com essa pulguinha aí atrás da orelha e até o próximo vídeo.